É um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje. Afinal, é mais uma atividade do nosso Centro Espírita Harmonia. A atividade de hoje do Centro Espírita é o Evangelho. O Evangelho do sábado. Nós temos como temática Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Para começarmos então a nossa atividade, eu peço aí a todos que busquem inspirar, segurar o ar e expirar tranquilamente. Inspirando, segurando o ar e expirando. Como que trabalhando a atmosfera do ambiente em que você está para a receptividade às reflexões que estaremos fazendo durante alguns minutos aqui nessa nossa atividade de hoje. Inspire, segure o ar e expire. Vamos fazer então do nosso movimento de respiração a nossa oração. Vamos inspirar, buscando mentalmente a conexão com o sagrado em nós. Vamos expirando, imaginando então essa energia do sagrado se transformando em vida através de cada um de nós. Que essa seja a nossa oração. Que o sagrado que é em mim, em ti, em todos nós, se realize enquanto vida, ação, através de todos nós. E que esta ação nos leve a cada vez mais respeitar o sagrado que há em cada um, em cada criatura criada por Deus. E com esse respeito, nós possamos então construir uma vida de harmonia, equilíbrio e paz. Mas vamos lá então ao nosso tema, Bem-aventurados os aflitos. A meu ver, essa temática, ela nos convida a uma reflexão significativa. Vamos lá. Afinal, esse é um mundo de provas e aflições. Nós somos 30 bilhões de espíritos vinculados ao nosso planeta Terra. Desses 30 bilhões, especificamente 8 bilhões estão encarnados. Então hoje, dentro do nosso processo aí encarnatório, nós temos 8 bilhões de espíritos. Então 8 aqui encarnados, 22 do outro lado. Vamos imaginar o seguinte, afinal, o que seria então essa experiência de vida no mundo físico? A tradição judaico-cristã a nos colocar a questão de um mundo espiritual cheio de benesses e que o mundo físico cheio de dificuldades, colocar que a vida real é a vida do espírito, esse mundo espiritual fora do mundo real. Essa temática, a meu ver, traz a necessidade do olhar dessa reflexão. Primeiro, porque espíritos somos, estando encarnado ou desencarnados. A vida espiritual é aquela que o espírito leva, esteja ele onde estiver. Então, toda experiência de vida é uma experiência espiritual, estando você no corpo ou fora dele. E toda experiência é um convite ao aprendizado, porque toda experiência ela vai lhe trazer a chama do desafio. Contudo, como no nosso modelo de educação, nós vamos à espera desse oásis. Então, tudo que encontramos, que já desde o início não se apresenta como oásis, nós vemos como algo negativo. A ponto de, ao encarar as dificuldades do próprio processo encarnatório, na vida atual, nós vemos os problemas, as dificuldades. Mas veja só, por mais que você aí esteja a falar de uma vida espiritual iluminada, uma vida espiritual magnífica, estamos tendo um contexto agora significativo e a pergunta é, sim, então, já que essa vida não presta, então desencarna e pronto.
estará então nessa vida de benesses. As pessoas querem sim ainda manter-se nessa vida, independente do que ela tenha. Justamente porque a questão é que é através dessa vida que eu me identifico como individualidade. Lógico, você vai falar daqueles suicidas. O suicida quer dar cabo de si enquanto individualidade. Porque se ele imaginar que ele, enquanto individualidade, continua, ou seja, morrer não termina a experiência de vida, que leva ali apenas a despertar em uma outra posição, digamos, na dimensão espiritual, com todas as suas questões, querelas, e com mais um peso ainda, o peso de ter retirado a própria vida. Uma cobrança cruel sobre o próprio indivíduo, que acrescenta às suas dores e sofrimentos um dano inimaginável. Contudo, vamos voltar à nossa situação. Sim, eu digo voltar, porque temos um livro muito interessante chamado Nos Tormentos da Obsessão, onde ela vai falar aí da vida de 5 espíritos lusitanos que desencarnaram pelo suicídio e vão caminhando na vida espiritual e despertando para as coisas. Desses 5, 2 aí retornaram. E quando você vai ver, mesmo tendo despertado para as questões espirituais, ou seja, a questão de valorização da vida, eles reencarnam em um processo de sofrimento. Então, o que é que nós vamos entender? É que a questão do sofrimento trazido na vida é uma questão dos próprios elementos que constituem, então, a estrutura de valores do próprio indivíduo. Então, por isso eu estou saindo da questão aí do desencarnado a sofrer para voltar ao espírito, porque é literalmente essa a nossa situação. Então, eu proponho que nós nos observemos como espíritos a partir dessa ótica. Quando nós vamos falar do espiritual, nós temos um hábito de colocar o espiritual dentro de um pedestal, ou seja, se um espírito desencarnado traz uma mensagem, essa mensagem tem um valor significativo acima de qualquer outra coisa dita por um encarnado. Isso é um erro fatídico, como o próprio Kardec já tinha dito, a opinião de um homem é apenas a opinião de um homem, ou seja, a opinião de um ser humano. E nesse sentido, tanto faz estar encarnado como desencarnado. Isso chama atenção para a necessidade de perceber que a transformação que vai ocorrendo na vida ocorre a partir do momento que nós vamos superando velhos hábitos e introduzindo aí modificações, transformações para uma vida mais digna. E é interessante quando nós falamos desse espiritual com um grande respeito a todas as instituições religiosas, mas veja que a mídia tem trazido abordagens a mobilizar a questão do espiritual de maneira muito mais enfática do que as religiões. Vamos ver os filmes trazidos aí com bilhões de pessoas assistindo. Teve um filme que passou que foi o Pantera Negra. E ele traz a história de um mito lá africano, né? Mas tem uma cena interessante. É porque quando eles utilizavam a erva lá para eles poderem, então, transformarem, ganharem seus poderes, eles faziam uma conexão com o mundo espiritual. E o personagem, nessa parte da cena que eu estou aqui comentando, ele faz essa conexão com o mundo espiritual. E quando chega lá, o pai o recebe e convida ele, então, para ficar com eles, que ali era o seu momento. E veja que coisa fantástica. Ele olha e diz, não, eu não vou ficar aqui. E olha para o pai, e não está só o pai, está o pai e outros antepassados. Então seria uma caricatura daquele Éden, né? E aí, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, pai, você errou. Ele não só fala do pai, ele diz, vocês erraram. Vocês esconderam as nossas habilidades e conhecimentos do mundo. Em vez de utilizar as nossas habilidades e conhecimentos para a transformação, melhoria da sociedade, vocês as esconderam egoisticamente. Então,
ele decide não ficar naquele mundo espiritual dos seus antepassados e volta de novo à vida do encarnado. E ele volta dizendo que vai demonstrar que precisaria ser diferente. Então esse personagem retorna, briga lá, disputa o seu trono e vai fazer aquilo que ele julgou que era correto, que é abrir para o mundo o conhecimento da sua nação, ajudando a transformar a sociedade. Então, é isso. Eu convido você a desconstruir esse espiritual como um reino mágico, que tivesse que dizer sim, senhor, sem passar pelo crivo da razão. Então, o meu convite é justamente para que possa sair dessa situação e entender que o espiritual é onde estamos. Que o lugar de transformação é onde estamos. O lugar da nossa contribuição é onde estamos. E aí é que eu gostaria de então convidar-lhes a prestar atenção a esse fragmento que eu vou aqui lhe trazer de um poema, o poema de Jimenez. Veja só a reflexão que ele faz. Isso está dentro do poema que traz a temática Eu não sou eu. E esse trecho que eu vou trazer é que ele vai se descrever, então, eu sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. É esse aspecto que eu quero trazer. Porque, veja, na nossa caminhada, aqui na experiência encarnatória, esta figura representa muito bem. Nós nos colocamos como donos de uma verdade, buscando pintar o outro conforme a nossa escala de valores. Como se a nossa escala de valores fosse a grande escala de valores da vida. Sem conseguir compreender que nós vamos crescendo, nos transformando a cada instante, a cada momento. O que era bem hoje, ontem, hoje já não é mais. O que era mal hoje, talvez torne-se um bem. Então, sair desse lugar de ser aquele que vai transformar o outro é a primeira lição para nós lidarmos com as nossas aflições. Então, o convite é justamente perceber que o que nós vamos vendo como aflições, na grande maioria das vezes, são as nossas projeções sobre o outro, daquilo que nós não conseguimos transformar em nós ainda. E aí nós olhamos para o outro e vemos e achamos que aquilo está errado, aquilo está incorreto, e vamos querer transformar no outro, sem primeiro transformar em nós. Lembrando-se então daquela passagem do Evangelho, né? Antes de tirar a trave do olho do outro, tire primeiro o argueiro do seu olho. Então esse para mim é o convite básico. Porque vejam só, quando eu começo então a perceber e entender que a situação a qual nós estamos aí expostos são situações de desafio. Então não preciso buscar uma explicação boazinha para dizer que eu perdi os dedos, mas eu perdi os dedos por uma boa causa. Não, a questão não é essa, porque eu acho que isso é minimizar. A questão básica, por exemplo, é eu sofri um acidente e perdi as falanges. Afinal, como foi que aquilo aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Não é um porquê de causalidade, não. É um porquê buscando entender e compreender todos os aspectos que estavam envolvidos, que estão ao meu alcance. Não é aquela pergunta de porquê do divino, não. Ou seja, eu estou pagando o quê? Por que Deus colocou isso sobre mim? Não, nada disso. Isso é infantilidade. A ideia é refletir sobre aquilo. Refletir, eu lembro que eu estava com várias questões rodeando minha cabeça, envolvido em várias dúvidas, angústia, ansiedades, e na hora de fazer a inspeção do equipamento, em vez de desligá-lo, eu fiz a inspeção com o equipamento ligado. Então eu posso dar o significado da amputação dos meus dedos, a necessidade de eu estar mais atento às minhas atitudes, às minhas ações, às coisas que eu vou fazer,
para evitar traumas que por vezes podem ser irreparáveis. Mas doeu. Teve dificuldades? Tive. Então, a pergunta é: qual o significado disso? Para mim foi interessante. Eu aprendi que existe um ditado que diz: vão-se os anéis e ficam os dedos. Eu aprendi que vai os dedos e o que fica é o ser. E para mim foi muito interessante, sem precisar divinizar a questão desse ato. Mas lá na frente, eu vou querer compartilhar com vocês um outro evento que ocorreu comigo que foi interessante. É que é o seguinte, lá na frente eu fiz um AVC. Tem uns 12 anos, eu acho isso. Eu estava lá deitado na cama da UTI. E de uma hora para outra, me vi lá espírito. Então eu tenho um espírito. Mas logo eu corrigi, porque eu me vi lá no meio do corredor da UTI, né? E eu estava de pé, olhando uma outra pessoa que estava deitada na maca. E basicamente, então, eu entendi que não sou eu que tenho um espírito. Eu entendi que sou eu, espírito, que estou passando por uma experiência de aprendizado em um corpo físico. Aquele era o meu corpo físico. Junto à maca que eu estava, havia um espírito trabalhando aquela pessoa, e eu perguntei: e aí, o que é que eu estou fazendo aqui? E ele disse: trabalho. Como, por quê? Eu não vi o tal do fio de prata, né? Ao meu redor. Eu digo: então eu desencarnei, e aí, o que é que tem para fazer? Ele fez: olha, primeira coisa, você não desencarnou. Olhe para o outro lado. Quando eu olhei para o outro lado, foi isso que eu vi aí. Eu deitado na maca, minha esposa, algumas pessoas ali ao meu redor. E aí ele fez, e aí pronto, eu voltei de novo a atenção para o espírito com quem eu estava conversando. Ele fez: então, vamos embora. E aí tudo sumiu, desapareceu, e eu depois acordo lá na coisa da UTI e vejo tudo ali que aconteceu. Isso para mim foi algo interessante. Primeiro, para entender que a vida espiritual está onde eu estou, no corpo ou fora dele. Segundo, que quando eu olhei aquele momento ali, foi algo tranquilo, porque veja só, eu tinha a ideia de um espiritual de um espiritual luminoso, em que era só pureza, só o bem. E não, essa experiência me mostrou que o espiritual, ele é tal qual. Primeiro, porque várias coisas que eu acho negativas vão se tornar depois positivas. Então, eu constituí um espiritual que eu vivo no aqui e no agora. E é esse convite exatamente que eu me faço ao estar aqui falando sobre bem-aventurados os aflitos, motivos para a resignação. É que veja só, esse evento que eu tive depois do AVC foi tranquilo, porque o que foi que ele me mostrou? Eu já tenho uma vivência com relação à realidade da vida espiritual e a consciência na erraticidade, ou seja, nesse momento que estamos fora do corpo, né, entre um período de encarnação e outro, porque a minha questão para ele foi de funcionalidade. O que é que tem para fazer? Como é que vai ficar? Não foi, cadê minha mulher, meus filhos, isso, aquilo? Não, de funcionalidade. Eu vi que tinha algo ali e eu procurei saber o que é que precisava fazer. Então, veja, isso me tornou claro. Aquilo que seria uma coisa angustiante, constrangedora, que era me ver fora do corpo morto, não foi. Então, o que é que eu passei a perceber? As aflições são um convite a você se conhecer. Através das aflições, você vai conhecendo verdadeiramente quem é você. Sim. Reconhecendo quem é você e que movimento você precisa fazer. Porque a encarnação é um convite a uma experiência de aprendizado. E o aprendizado acontece sempre. Porque nós estamos acostumados a esperar aquele Éden que é ficar numa boa. Ou seja, passa de segunda a sexta trabalhando, esperando sábado e domingo. Como se de segunda a sexta a vida não valesse a pena. Só valesse a pena no final de semana. Para descansar, botar as pernas para cima, tomar uma. Não. Nós nos enriquecemos em todos os momentos que vivemos. E esse elemento, ele é importante. Porque no momento que nós nos consideramos enquanto espíritos imortais, nós vamos agora passar a olhar para a vida de uma outra forma.
se olho para a vida de uma outra forma, então as aflições ganham um outro tom. Porque na realidade eu vou entender que as aflições não estão ali para me exterminar, porque eu sou imortal. Eu vou entender que as aflições estão ali porque eu vou entender que só me aflige aquilo que eu ainda não integrei a habilidade de lidar com ele. Sim, porque quando eu integro a habilidade, aquilo já não me aflige mais. Então, por exemplo, preparar uma palestra é algo que já não me aflige, eu já integrei como fazer, como lidar, certo? Agora, talvez se eu fosse fazer uma prova, para um teste específico, aí eu ficasse angustiado. Porque eu talvez estivesse frente ali o inesperado e isso me deixasse um tanto quanto inquieto sob a égide da hipótese da avaliação de alguém. Mas que também eu poderia lidar com isso sem nenhuma aflição. Porque é o seguinte, se eu vou estar frente a examinadores, o que eu tenho que estar tranquilo é comigo. Comigo. Eu vou demonstrar ali o que eu sou e o que eu sei. Ah, mas naquela hora você pode esquecer. Eu também sou o esquecimento. Eu não lembro tudo. Ah, mas em uma prova você tem que estar ali e mostrar o melhor de si. Eu já estou dando o melhor de mim. Toda vez que eu me preparo e vou fazer algo ali, eu estou dando o melhor de mim. Ah, mas aí no final você esqueceu um tópico e perdeu. Eu não perdi. Se eu esqueci um tópico, esse esquecimento tinha uma finalidade. Porque nada acontece ao acaso. Ah, mas então você fica pensando nisso, é só uma explicação pessimista para achar que nunca perdeu. Não. A questão é o seguinte, se eu acho que eu esqueci algo e aí eu perdi, eu vou ficar chorando pelo que perdi. Me maltratando pelo que perdi, me achando inferior pelo que eu perdi. Peraí. Ou seja, o que acontece em um instante joga tudo fora. Você não aprende, você está lidando com a vida como se fosse uma Olimpíada? Ou seja, você treina o ano inteiro, você faz todos os esforços e na hora H não ganhou a medalha porque errou um passo. Então tudo que você fez não valeu a pena. Como não valeu a pena? Toda experiência é válida em si. Eu vou ficar chateado porque eu queria estar e não consegui, mas paciência, bola para frente. Sinal de que em uma próxima oportunidade está mais centrado. Numa próxima oportunidade, eu talvez não fique estudando até a madrugada para chegar no dia cansado. Na próxima oportunidade, eu me preocupe tanto com o aspecto da necessidade do aprendizado, do conhecimento para a avaliação, como eu me preocupe com o valor de estar descansado, tranquilo comigo, tranquilo com as minhas coisas, para ali estar plenamente inteiro e aberto, sem estar à mercê de circunstâncias que possam influenciar, então, a minha resposta psíquica. Olhar a vida encontrando na aflição e na dificuldade no ensinamento é a bem-aventurança. Porque veja, quando você integra aquela habilidade de lidar com aquela dificuldade, você é um ser melhor. Eu não estou falando melhor no sentido de bem ou mal, não. Melhor porque você integrou uma habilidade que você não tinha. O uso daquela habilidade, sim, aí você vai poder utilizá-la tanto para o bem como para o mal. Cabe a você, enquanto ser, ter clareza das suas ações e atitudes, ter humildade para aceitar os seus erros e aprender com eles. Então, eu vou lhe convidar para refletir com mais alguns aspectos. Aqui foi a história lá da UTI e eu pude integrar essa ideia de perceber-me ainda com aspectos sombrios. E que não são ruins, É lidar com quem eu sou. Porque senão eu fico em busca de um Fernando que não existe. E aí o convite que eu lhe faço é justamente esse. O nosso Centro Espírita Harmonia traz essa abordagem da importância de se perceber espírito imortal. Dentro da nossa instituição, temos a Universidade Livre do Espírito. A Universidade Livre do Espírito ela tem 10 ciclos de estudo, ciclos cada um deles de 6 meses, que duram um semestre, não é exatamente 6 meses, são 20 encontros, um encontro semanal.
constituindo-se 20 a cada semestre, e que vai abordar, então, alguns aspectos importantes, começando pelo que vou conhecer, que é o curso básico de Espiritismo, e a caminhada, quem sou, com quem estou, o que sei do mundo, de onde venho, onde estou, como vivo, como me transformo, como será meu futuro e a integração da ideia de que sou espírito imortal. A proposta de integrar a ideia de que somos espíritos imortais, ela vem transversalmente, do 1 aí ao 10, e vai abrindo-se, trazendo elementos de integração da ideia, então, da existência do espírito, da imortalidade da alma, com as outras áreas do saber. E quando, então, conclui-se esses 10 ciclos, ganha-se, então, um diploma, um certificado? Não. Vai se ganhar, sim, um diploma lá de conclusão, mas, na realidade, vamos entender que, nesse momento, o que vai aparecendo é a habilidade de fazer mais questionamentos sobre o viver. Porque a ideia da nossa instituição não é lhe transformar em um cordeiro, em um seguidor. Não. A ideia da nossa instituição é que você possa fazer o seu voo do espírito. Você faça, através desses nossos encontros, o despertar de você enquanto espírito. E esse despertar vai lhe trazer essa condição de um ser crítico, questionador, que se questiona enquanto é espírito atuante no mundo e sobre as repercussões das suas atitudes, das suas ações. Vamos lá. Então, o convite é que, através desse questionamento, você possa, então, aprender com o passado. Então, em vez de olhar as aflições como momentos de dor e de sofrimento, mas como agora oportunidade de aprendizado. Olhando para o passado e aprendendo a assumir responsabilidade, não a culpa. Então, a responsabilidade foi fazer a minha avaliação sem estar tranquilo nem descansado. Fui fazer a minha avaliação colocando a necessidade de passar acima da autovalorização de mim mesmo enquanto pessoa. Qualquer coisa que eu vá me colocar, ela é um adendo a mais, como uma experiência, mas o meu valor enquanto ser não depende dos lugares em que eu atuo, depende do movimento, na qualidade do movimento que eu faço. E aí, então, eu vou poder olhar para os meus erros sem me esconder de nada nem de ninguém. E dessa forma, eu vou poder aprender o que é resignação, que é a humildade de saber lidar com aquilo que no momento é imutável. Por que eu digo que no momento? Porque somos seres imortais, então nessa encarnação talvez continue ainda como algo imutável e na outra vá modificando, mas se está como imutável, não quer dizer que eu não posso aprender através daquilo com que eu estou lidando. E aí, dessa forma, nesse questionamento, eu possa buscar avaliar a minha visão de mundo e utilizar as experiências que eu vivencio como oportunidade de transformar essa visão. E dessa forma, então, eu vou poder lidar com as experiências que se põem a mim como oportunidade de educação desta encarnação. E aí eu vai entender o sentido de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, para nós falarmos sobre livre-arbítrio, é importante perceber que tudo que nós abordamos até agora, estamos falando no sentido do despertar do senso crítico para se ver na própria vida, olhando para si mesmo, podendo analisar as suas próprias ações, atitudes, e que, porque é preciso o conhecimento. O nosso amigo Allan Kardec nos deixa a orientação: amai-vos e instruí-vos. Justamente porque o conhecimento abre, alarga horizontes, inclusive para que você se conheça, você tenha mais ferramentas, então, para fazer esse movimento de autotransformação. É como se nós pegássemos uma pessoa
que só fala português e tem um nível bem primário, né, digamos, formalmente aí o curso primário, e colocasse essa pessoa em um restaurante de comida japonesa, com um menu em japonês, e ela ter que escolher uma comida. Como escolher quando você não tem conhecimento, como você não sabe com o que você está lidando? Então a ideia é que precisamos despertar esse olhar, essa necessidade. E um exercício que eu trago com relação a esse contexto, então, onde nós possamos reunir essa interrogação, esse olhar crítico para a vida, no sentido de aprender com o passado, de criar responsabilidade e não culpa, de entender que há necessidade de resignação para lidar com aquilo que é imutável, pelo menos no momento. Fazendo com que, nesse sentido, possamos mudar a nossa visão de mundo, que não fiquemos à espera de um mundo que gire ao nosso redor. Um mundo que se transforme para nós. Não, vamos utilizar então as experiências dessa vida, ou seja, dessa encarnação, como elemento de educação. E aí, então, a partir do conhecimento, desse olhar para si mesmo, podemos entender o que é o lidar com o livre-arbítrio. E é esse exercício que eu lhe trago agora, dentro dessa possibilidade. Olhando, então, que a pessoa com que eu me coloco agora é um personagem, porque enquanto espírito imortal, eu já vivi várias vidas, já fui homem, mulher, já fui pobre, rico, já tive várias atuações, cada uma delas é um personagem, que eu aprendi através dele, enquanto espírito. Só que eu estou agora lhe convidando a fazer uma dissociação. Uma dissociação é que você poder olhar-se num patamar em que você pode olhar para você mesmo. Algo que nós já fazemos, ou seja, quando você analisa as suas atitudes, ações, e aí você diz, aqui você está pesando demais, aqui você está pesando de menos, aqui já não poderia ser assim. Onde eu estou colocando esses dois elementos, um como personagem, o elemento atuante, e outro enquanto espírito. O que eu estou chamando enquanto espírito tem um olhar que olhe para você mesmo, buscando valores mais elevados, no sentido de uma construção mais humanística, né? E é esse olhar que é aí exercitado, aonde então, despertando para valores do espírito, ou seja, valores da vida, eu começo a conduzir a minha atuação como personagem. E aprenda com esse personagem no sentido de integrar habilidades a partir daqueles desafios que eu como personagem supero a partir, inclusive, das minhas orientações para mim mesmo. Esse ciclo faz com que eu faça de cada experiência um elemento de aprendizado, não me prendendo, não me cristalizando, na dor, na angústia, no sofrimento, no que eu não consegui. Não. É que cada experiência, ela traz para mim um aprendizado. E aí vamos olhar então a hipótese que, enquanto eu estava me olhando aqui como espírito, a orientar-me enquanto personagem, aonde eu auxilio o personagem a direcionar sua conduta em prol de uma conduta mais edificante, e que também eu vou aprendendo com as atitudes, ações minhas enquanto personagem, configurando então mais sabedoria para mim enquanto espírito, eu vou acessando um contexto daqueles conhecimentos que eu citei, por exemplo, aqui a nossa ULI, né, que translada aí por 10 semestres, né, de questionamento quanto a si enquanto espírito e a própria imortalidade da alma e as repercussões na vida e as outras áreas do saber. Então eu vou aí trazendo a ideia de poder me perceber então dentro de um outro olhar. Mas veja que eu falei desse um olhar de um espiritual, aonde colocava assim o espiritual como algo luminoso, que fosse só o bem, que isso é ainda a infantilidade. Porque vamos entender que eu, enquanto espírito, enquanto totalidade, eu verdadeiramente integro todos esses aspectos. Por quê? Porque enquanto espírito, nesse sentido mais amplo, eu sou a totalidade. Aquilo que, por exemplo, eu posso olhar como algo nefasto, por exemplo, a minha raiva, eu posso canalizar como força para lidar com as minhas limitações. E aí, então, transformar isso em uma potencialidade de transformação. Sim. É esse o convite.
O convite não é mais que se sua mão leva-lhe a pecar, corte. Se seu olho leva a pecar, retire. Aquilo é uma linguagem figurada. A ideia é que eu integre os meus elementos, porque são ferramentas e o que eu preciso fazer é mudar o direcionamento dessas ferramentas. Sim, como ocorreu com Saulo, quando, ao ver Jesus, ele transforma-se em Paulo. Com o mesmo fervor que ele perseguia os cristãos, ele agora passa a ser o disseminador da filosofia da doutrina cristã, construindo-a, inclusive. Porque muita coisa do que nós vamos estar chamando de cristão, na realidade, é paulina, né? Foi construção do próprio Paulo. Então, é integrar-nos. Não de mim nenhum pedaço a menos. Eu quero fazer a minha paz com o marginal que é em mim, a prostituta que é em mim, com o ladrão que é em mim, porque tudo isso são possibilidades humanas. E aí então, eu posso conseguir conceber melhor a ideia do que aquela frase do poema de Jimenez traz. Eu sou a possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, sou a abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. Sim. Porque justamente esse é o convite que o Mestre Nazareno nos faz. Quando ele diz que ele fazia milagre, mas nós podemos fazer muito mais do que ele faz. Só que para isso precisamos sair da busca de um encontro com o sagrado em uma caricatura. Porque esse Jesus tem várias faces. Nós podemos dizer que o nosso Martin Luther King, uma das faces do Cristo. A nossa irmã Dulce, uma das faces do Cristo. Podemos dizer que Mahatma Gandhi, uma das faces do Cristo. Podemos dizer que aquela nossa moradora da favela que busca ali dentro ajudar a comunidade, transformar a sua realidade, uma das faces de Jesus. Vamos ver aquele que está preso lá no presídio e que ali ele é uma das faces, aonde ele busca seu elemento de conexão, de auxílio dentro do que aquela realidade pode trazer. Então, vamos sair de uma caricatura, de uma imagem, para entender o sagrado, tendo Jesus como símbolo, como um movimento, uma ação. E por isso que a bem-aventurança das aflições é se assumir exatamente como um ser pensante. E aí eu trago a ideia da imortalidade da alma, não mais como aquela coisa de crendice religiosa, certo? Tem alguns estudos interessantes, um deles é do Dr. Ian Stevenson, falando sobre marcas de nascença, e um outro falando como elementos de reencarnação, e outro falando sobre 20 casos de reencarnação, onde ele resume 20 casos de criança que lembravam quem eram em vidas passadas, e foi-se até onde essas crianças viviam e se comprovou que aqueles dados eram reais. Só que então o que eu estou trazendo é a ideia da imortalidade não mais como um sectarismo religioso. Não. É nos entendermos como seres imortais e aí assumirmos a nossa responsabilidade dessa possibilidade que somos enquanto criatura. Então que a imortalidade seja algo a me perceber que eu tenho um compromisso para com a vida no aqui e no agora. E esse compromisso para com a vida no aqui e no agora, se ele se torna esse compromisso de buscar, despertar, conhecer, encontrar as minhas fraquezas, lidar com elas, transformando-as, lidar com os meus elementos sombrios e encontrar a força que existe nele como elementos luminosos. Encontrar então a necessidade de aprendizado que aquela querela, aquele aspecto interno quer me trazer. Então, eu poder perceber o convite da vida para a construção contínua e não me desesperar porque recebi o diagnóstico de estar com câncer. Não me desesperar porque perdi um ente querido. Ou não me desesperar porque desencarnei. Porque a única coisa que eu vou entender é que eu desperto e a vida continua. E então eu possa ir lidar com a minha atitude no trabalho.
Quem sou eu no trabalho? É porque a ideia é essa, é sair dessa crendice apenas religiosa que fica dentro da instituição e leva para a vida. Quem sou eu no meu trabalho? Certo? Eu desenvolvo no trabalho essas qualidades que aqui eu busco valorizar, então tolerância, compreensão, compaixão, buscar lidar com o outro, compreendendo que cada um tem sua limitação, buscando mobilizar no outro o que há de melhor. Como sou eu? Que eu possa lidar com isso da minha família. Entender que a outra pessoa não é minha cara metade. Que meu filho não é um espelho para a realização das minhas ansiedades, não. Eu que tenho que ter maturidade para lidar com as experiências que eu vou ver ele enfrentar. E inclusive aprender através dela. Porque assim eu consigo perceber como o meio ambiente é capaz de transformar a minha vida também. Olhando para a vida do outro num clima de empatia. Eu posso me perguntar, frente ao meio ambiente de fato, não só dentro do contexto sociológico, do contexto humano, mas meio ambiente como um todo, do contexto ecológico. E eu posso saber como é que eu estou lidando. Se eu sou mais um daqueles que depreda a natureza. Ou se eu sou um daqueles que preserva a natureza. Que eu possa entender o significado da imortalidade da alma quanto à cidadania. Sim, porque eu vou encontrar de volta um mundo que eu deixei. Eu tenho um compromisso para comigo mesmo. Eu vou encontrar uma natureza degradada a partir do que eu deixei, ou ao contrário, reconstituída a partir do que eu deixei. Como é que eu lido então com a espiritualidade? Se eu ainda estou lidando com aquela visão de espiritualidade, que é aquela visão de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus que dá benécias para um e castigos para outro, ou se eu começo a entender Deus como a causa primária de todas as coisas, e que a partir então das qualidades que nos foi dada, a sua imagem e semelhança, podemos utilizar desse senso crítico, do raciocínio, para construir relações frutíferas com nossos aspectos internos e com as pessoas com as quais convivemos. Então, é necessário nós fazermos com que a ideia da imortalidade da alma nos auxilie a integrar os nossos elementos sombrios. Então, a bem-aventurança, sim, é de ver naquilo que me aflige o elemento que eu preciso superar, o desafio com o qual eu preciso lidar. Então, abraçar em vez de fugir dele. Porque quando eu fujo das minhas aflições, ela vai ganhando um tamanho imenso. E quando, o contrário, eu a abraço, ela vai se reduzindo, porque eu integro a habilidade de lidar com ela e fazer dela, certo? Mais um elemento positivo na minha própria experiência de vida. Integrando o sentido do que aqui, então, no nosso centro espírita, harmonia, nós trazemos de tocar a realidade da imortalidade da alma, mas como elemento transformador da sua própria realidade. Tocar a realidade espiritual, que é transformar a sua própria realidade enquanto espírito, enquanto pessoa. Transformar a realidade do ambiente onde você vive, a partir das suas atitudes e ações, e não apenas na cobrança para com o outro. É esse o elemento que a vida nos convida. E é nesse movimento, então, que eu lhe convido a poder olhar um pouco mais para si mesmo. E aí, dessa forma, então, poder responder a você. Afinal, o que é que você espera da vida? Ou a pergunta que seria mais clara: quais as atitudes que você tem para com a vida? É de ficar esperando? Ou é de ir transformando? É de ir fazendo do seu viver uma experiência de crescimento, valorizando a superação, a felicidade da superação, que ela nasce na angústia ainda do não superado. Então, aprender que com cada coisa, quando você lidar com ela e integra aquilo ao que ela lhe convida, você sai dali uma pessoa melhor. Não é o melhor de estar fazendo bem, como se fosse aquela da sopa. Tudo isso é importante. Se faça, tem pessoas que precisam, mas isso não lhe transforma. Lhe transforma, sim, utilizar
dessa consciência, desse senso crítico que vai se ampliando em uma forma de transformar a sua vida, os seus passos, as suas ações, lhe levando a um estado de mais harmonia, paz e equilíbrio. Então, bem-aventuradas todas as aflições, desde quando nós possamos olhar para elas e aprender com cada uma delas. E aí, então, em vez de ser um castigo, é mais uma lição. E a lição nos leva a aprender e nos leva a nos tornar pessoas melhores e mais sábias a cada dia. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agora eu gostaria de, para concluir o nosso trabalho, trazer à tela mental uma oração. Sim. Vamos fechar os olhos agora, e os que não se sentirem bem, de olhos abertos mesmo, e buscarmos trazer à nossa tela mental a realidade que nós vivemos, a sua realidade. E frente aí agora, comece a imaginar que o que há de melhor em você, o que há de melhor em você, começa a se expandir, se intensificar, e começa agora a se tornar o elemento que lhe move para lidar com as barreiras e dificuldades que você encontra na sua vida. Sim. E vai então olhando para a sua família e vendo o que você pode fazer no sentido de auxiliá-los, sem cobrar deles, mas apenas com um movimento seu. Para que você vá imaginando cada movimento como uma pequena semente que você está plantando. Uma semente de amor. Olhe para a sua família, olhe para o seu trabalho, olhe para alguém com quem você tinha alguma dificuldade no passado. Imagine, envolvendo a situação com mais sabedoria, com mais tranquilidade, com mais inteireza, podendo lidar com aquilo sem se deixar perder-se naquilo. Pronto. Imagine que várias sementes aí então foram plantadas. E agora, perceba como se todas essas sementes estivessem na sua mão. E agora imagine essas sementes brotando. Imagine agora o buquê que vai se formando em suas mãos de flores decorrentes dessa semente. E agora, olhe para as suas mãos, veja esse lindo buquê entre seus dedos e possa então materializar quanta coisa você pode fazer para que sua vida progrida, melhore, que depende apenas de você. E veja que agora esse buquê vai se transformando em um facho de luz. E vai lhe envolvendo. Porque tudo aquilo que você faz ao outro volta a si mesmo. E lhe envolvendo agora, você possa lembrar daquela passagem da oração que o Mestre nos ensinou. E com ela vamos concluir então o nosso trabalho. Fazer com que eu perdoe as minhas ofensas à medida que vou perdoando a quem me tem ofendido. Não me deixe cair na tentação de me ver como dono da verdade. E livrai-me do mal de me cristalizar por acreditar que apenas o meu saber é o saber. Que então eu possa abrir-me para a vida e para o viver, aprendendo a cada instante, a cada momento. E dessa forma eu possa ver o grande poder de transformação que eu, o Espírito, tenho, pois eu sou uma possibilidade ainda não cumprida, uma abertura para o amor. Que a paz do Mestre esteja contigo e fique em paz. Centro Espírita Harmonia, bem-aventurados os aflitos. Você é uma possibilidade de amor pleno. Você é uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Você não é você. Você é uma promessa ainda não cumprida. Vá em frente.